Eu sou sócio fundador e diretor de investimentos da Persevera, uma gestora focada em fundos multimercados. Estou no mercado financeiro há 27 anos, fiz administração de empresas. Enquanto eu fazia o curso, não tinha exatamente a ideia de que eu iria para o mercado financeiro, mas acabei aos pouquinhos gostando bastante das matérias de finanças e de investimentos, e depois alguns amigos meus foram trabalhar no mercado financeiro, ficamos trocando ideia, e aí até que me ofereceram para levar meu currículo para uma corretora na época, que também depois virou uma grande gestora, e eu gostei bastante da ideia e foi assim que eu entrei no mercado financeiro. Vamos lá, então de fato, o meu primeiro emprego foi na Reding Grifo, quando eu nem sabia direito o que a Reding Grifo fazia, na época não existia ainda o Fundo Verde, o Luiz Stuberger já estava lá, e ali eu tive o primeiro contato um pouco com o dia a dia de cálculo de cotas, de entender o que são os ativos diferentes, de entender o que impacta os ativos, né? E até uma história engraçada, quando eu cheguei me falaram, você vai ficar responsável pela folhinha do Stuberger, né? Eu falei, folhinha do Stuberger, né? Além de calcular cota de fundo, assim, e falaram, mas você também vai fazer a folhinha do Stuberger, né? E deram umas risadinhas e tal, falei, será que me aprontaram aí? E aí a folhinha do Stuberger é o seguinte, ele queria que tudo que ele fazia, todas as posições dele coubessem em uma folhinha, né? Então ele fazia coisa no café, no ouro, no boi, no dólar, na bolsa, não sei o que lá, 1000 operações diferentes, tripé, e tinha que caber tudo numa folhinha. Então eu ficava louco ali para caber os quadradinhos dentro da folhinha, e era um negócio super ingrato, porque no fim do dia eu tinha que passar por todas as mesas de operações e perguntar o que a turma de commodities tinha feito, o que o Stuberger fez em commodities, e ninguém me dava muita atenção para o estagiário. Então eles às vezes erravam, me passavam o número errado, e aí eu ia lá, a folhinha do Stuberger tinha que refazer e tal. Mas foi um momento de bastante aprendizado, entrei com o pé direito no mercado financeiro. Depois eu fui para o Banco ING fazer análise macroeconômica, coisa que eu fiz por um pouco mais de 2 anos, que me deu uma base muito interessante de análise econômica, né? E depois aí eu entrei em gestão através da gestora do próprio ING, que é a prima gestora no Brasil, e a partir daí eu não saí mais. Então, a partir daí eu fui ser trader, depois gestor de renda fixa, depois gestor de multimercados, depois diretor de investimentos em outras instituições, até em 2018 sair dos grandes bancos e abrir a Persevera com uma equipe que eu conheço muito bem, né? Todas as pessoas que estão na Persevera trabalharam comigo durante muitos anos em outras instituições, então eu tentei trazer para a Persevera os melhores profissionais com quem eu trabalhei no HSBC, no Votorantim, na Western Asset, no Bradesco, em todas essas instituições. Acho que sempre mirei. Eu acho que muitas das pessoas que entram em gestoras, não todas, né? Mas muitas vislumbram, puxa vida, um dia eu gostaria de ser gestor, gostaria de ser o tomador final de posições para decidir as estratégias, então isso sempre me atraiu, sim, e ainda bem que deu certo, e eu gosto muito do que eu faço. Obviamente não é aquela vida do Billions do Netflix, que, né, puxa vida, né, é bem mais sofrido do que as pessoas pensam. Então, a vida do gestor é uma vida bem dura, é uma vida solitária, por mais que você discuta muito com seus colegas, com economistas, com consultores, com profissionais de outras empresas, mas também muito dentro de casa, com os outros profissionais de análise, no final do dia, aquela posição é sua, né? Principalmente no regime que nós temos aqui na Persevera, que são vários gestores, mas cada um muito especializado em, né? A gente tem um cara muito especialista em commodities, um outro muito especialista em ações, um outro muito especialista em arbitragem de risco, outro em volatilidade, por assim vai, outro em juros e moedas. Então, você acaba sendo um pai daquela sua posição, discutiu, mas no fim das contas aquela posição é sua, né? E nós temos um perfil aqui na Persevera que é um perfil duro, que é um perfil de você tentar achar oportunidades no mercado fora do consenso, onde ninguém está olhando, né? Claro, dá para ganhar dinheiro também com consenso, com grandes tendências, a gente também faz isso, né? Mas a gente acha que aquelas joias que estão escondidas são exatamente aquelas em que o mercado não está olhando,
ou tem uma visão dogmática, ou está muito descrente, ou está muito pessimista, ou do outro lado está muito otimista, exageradamente otimista, e a gente acha aquela tese de investimentos, aprofunda, pesquisa, debate e chega à conclusão que, olha, essa aqui vale ouro. É muito duro pelo seguinte, muitas vezes demora bastante tempo para o resto do mercado, né, se você estiver certo, vir para o seu lado. Então você tem que tomar um cuidado muito grande, você tem que sempre chegar no equilíbrio. O equilíbrio entre ser corajoso de conseguir ir bem informado contra o consenso, mas também sem ser cabeça dura. O equilíbrio entre fazer uma posição importante, uma posição grande, sem ser uma posição exagerada ou gigantesca, que aí se a posição vier contra você, você não consegue mantê-la e você morre na praia no meio do caminho e não chega, né, vivo para ver o dia da vitória. Um equilíbrio muito grande entre fazer um pouco antes do que o mercado para conseguir comprar os ativos num preço bom, mas não fazer tão antes que você fique 3 anos sofrendo, né? Eu gosto muito do livro que depois virou filme, o Big Short, né? Que tem lá o Mike Burry, que é um cara sensacional. O cara enxergou muito antes do que todo mundo a bomba nuclear que estava para explodir no mercado imobiliário e de alavancagem nos Estados Unidos, mas ele entrou tão cedo na operação que ele sofreu praticamente por 3 anos, né, a ponto de ficar doente, de perder a família e tal, né, ninguém mais aguentava o cara, e no final ele estava certo, né? Então o Howard Marks, que é um gestor americano que a gente gosta muito aqui na Persevera, ele fala que, olha, cuidado, porque mesmo que você estiver certo, se você estiver certo muito antes, muito cedo, você vai sofrer tanto com essa posição que é capaz de você não aguentar ou não valer a pena, né? Então, além do conhecimento técnico, como diz Warren Buffett, como diz o próprio Howard Marks, o trabalho do gestor é um trabalho muito de controle emocional, de você ser muito equilibrado. Então é uma vidinha que não é mole, viu? Eu gosto da investigação, eu gosto de achar aquilo que ninguém está olhando, de conseguir de vez em quando sair do consenso, mas é um desafio eterno. Você nunca vira PhD nesse negócio, não. Você está sempre aprendendo. Olha, eu acho que tem vários, porque quando você é um pouco mais contrarian, né? Às vezes você dá sorte e aquilo que você acredita começa a ficar claro para o mercado mais rápido do que você imaginava, e aí em 2, 3 meses aquele ativo começa a andar. Às vezes demora 2 anos, né? Então já teve várias dessas. Agora a gente está vivendo uma dessas aqui, né? Nós na Persevera, desde que éramos do HSBC, depois migramos para o Bradesco, quando o HSBC vendeu, o Bradesco comprou e eu liderei os multimercados no Bradesco, que foi uma performance excepcional que a gente teve lá em 2016, 2017, mas também teve momentos sofridos, né? E agora na Persevera, nós temos ao longo desses últimos 5, 6 anos defendido muito que o brasileiro iria se surpreender com o tamanho da queda da inflação, o tamanho do desafio de voltar a crescer, que a gente ia patinar muito, a gente ia se decepcionar anos a fio com o crescimento econômico e, portanto, por causa dessas duas coisas, o tamanho da queda de juros no Brasil. Quando a gente falava isso lá atrás, os juros estavam em 14, depois 13, depois 12, a gente falava em 7, depois em 5, depois em 3, todo mundo olhava pra gente e achava que a gente era meio maluco, exagerado, né? Agora a gente está num momento de novo assim, o mercado está muito estressado com o repique inflacionário que aconteceu nos últimos tempos por causa de uma desvalorização cambial muito grande e mais alto de preço de alimentos, por causa de preço de commodities, Corona Voucher, então juntou tudo, né? E também as indicações fiscais, tal. Então juntou câmbio, fiscal e repique inflacionário, que são os 3 pesadelos do brasileiro. E a gente aqui na Persevera tem uma visão um pouco mais moderada. A gente acha que, olha,
O mundo vai continuar por muitos anos num ambiente muito desinflacionário, mais uma vez surpreendendo as pessoas, né? No mundo inteiro está todo mundo um pouco nervoso com essa retomada da inflação, mas logo vão ver que, igual das outras vezes, a inflação vai continuar muito baixa por muito tempo. E no Brasil mais ainda. O Brasil, como tem traumas gigantescos com câmbio e inflação, aqui as pessoas sofrem ainda mais. Então está uma situação bastante desafiadora para a Persevera, porque a gente tem essa visão de que, olha, não precisa aumentar juros muito no Brasil. Na verdade, a atividade não aguenta um aumento de juros muito forte, mas a gente está no olho do furacão das expectativas do mercado de que, olha, o Banco Central vai ter que dar um choque de juros, senão a inflação, né, vai disparar. A gente não acha nada disso, mas a gente está muito sozinho nessa visão. Acho que no tempo certo, com a paciência e com a firmeza certa, o mercado vai acabar se convencendo de que, olha, não dá para os juros no Brasil voltarem para 9%, 10%. Talvez eles voltem para 3%, 4% ou 5%, mas 8%, 9% ou 10% é muito difícil, né? Se a gente pensar bem, a gente está com o maior desemprego de todos os tempos, né? O desemprego hoje no Brasil é 14,7% calculado pelo IBGE, lá desazonalizado. Mas a hora que a gente ajusta pela taxa de participação, ou seja, por aquelas pessoas que não são consideradas desempregados, porque simplesmente estão desempregados, mas nem estão procurando emprego porque perderam a esperança de achar um emprego, a hora que você ajusta isso tudo, a gente chega em quase 20% de desemprego. A economia brasileira não aguenta 5%, 6%, 7% de aumento de juros, aí o desemprego vai para 22%, 24%, 25%, você fica num equilíbrio muito ruim. Não há preços que consigam ficar subindo com tudo isso de desemprego e tudo isso de capacidade ociosa ou hiato de produto, como dizem os economistas. Então, estamos num belo desafio aqui na Persevera, indo contra a corrente. Mas já aconteceram outras vezes no mercado de câmbio, no mercado de bolsa, no mercado de juros, muitas vezes. Então, é sempre um tremendo desafio que alia conhecimento técnico, análise, investigação não dogmática e controle emocional para você conseguir, né, ir aos pouquinhos, fazendo oposição, sem exageros, sem tomar risco indevido, para você conseguir na hora certa transformar isso em rentabilidade para o cliente. Eu acho que, de fato, um dos grandes acertos da minha carreira e da nossa carreira foi esta visão lá em 2016 de que os juros iam cair de uma forma brutal. Já tinham caído no mundo. No Brasil, a gente estava perseguindo caminhos completamente, né, fora do razoável, então a gente não se beneficiava deste mundo desinflacionário no Brasil. Quando a gente entrou nas reformas do Temer e do Meirelles, né, e depois do Paulo Guedes, então, a gente realmente chegou à conclusão de que, olha, no Brasil a gente é muito marcado por cicatrizes e pânicos e medos em relação à inflação, e a inflação vai despencar e a gente vai para a taxa de juros que as pessoas nem imaginam, né? Acho que esse foi um tremendo acerto. E eu acho que a gente vai continuar acertando isso e que os juros vão subir muito menos do que as pessoas estão imaginando. Olhando para frente, eu acho que o nosso próximo grande acerto vai ser na Bolsa. A Bolsa brasileira, ela está muito barata. Muita gente gosta da Bolsa porque está convencido de que o PIB esse ano vai crescer 3,5% e que no ano que vem vai crescer 2,5%, 3%, então que vai ser um período de muita recuperação de atividade e, portanto, a Bolsa pode subir bastante, né? A gente tem uma visão pessimista em relação à atividade. A gente acha que a atividade volta, mas ela vai voltando muito aos pouquinhos, vai decepcionar quem acha que o PIB vai crescer 3,5%. É muito difícil a economia esse ano crescer muito mais do que 1,5%, né? Vai ser uma baita decepção. E no ano que vem vai ser um pouquinho mais fraco também, e acho que depois o Brasil vai ter digerido os excessos de consumo e alavancagem dos anos lá de 2003 a 2015, a gente ainda está digerindo tudo isso e aí a gente vai crescer mais. Mas nos próximos anos a gente vai crescer menos do que as pessoas estão imaginando. Então isso, a princípio, olhariam para a gente e pensariam, bom, então vocês não gostam de Bolsa. Não, a gente gosta muito da Bolsa, só que é por outros dois motivos, que não é crescimento econômico, né? Nos últimos 6, 7 anos, as empresas brasileiras se reinventaram, né? Durante muito tempo as empresas brasileiras tiraram o foco da margem de lucro
e só pensava em crescimento, tomar mais empréstimo e abrir mais loja, tomar mais empréstimo, comprar mais terreno, tomar mais empréstimo, contratar mais gente, né? E o lucro das empresas foi totalmente corroído por custos trabalhistas e custos financeiros. E aí, junto com a queda brutal do lucro, caíram os preços das ações. Nos últimos anos, as empresas grandes de capital aberto, elas se reinventaram, elas se desalavancaram, elas se capitalizaram, elas focaram muito mais, elas ficaram muito mais magras, muito mais produtivas, muito mais focadas na recuperação de margem de lucro, focaram nos business mais, nos negócios mais rentáveis e até se desfizeram de alguns negócios que não eram tão rentáveis, e hoje elas estão muito bem posicionadas, né? Então é uma visão, como a gente chama no mercado financeiro, bottom-up. A gente não gosta da Bolsa brasileira porque olhando de cima do macro, o país vai crescer loucamente. A gente gosta porque olhando por baixo ali, cada balanço de cada empresa, a gente vê que as empresas brasileiras elas realmente mudaram da água para o vinho nos últimos anos e elas estão extremamente lucrativas, mesmo com pandemia, com coronavírus e tal. E outro motivo pelo qual a gente gosta da Bolsa é essa nossa visão de que, olha, não é possível que num país que veio de taxa de juros de 20, 15 e que veio para 2, mesmo que vá para 3, 4 ou 5, o importante é que ela veio de 15, 20 para 5. Né? Outros países que passaram por essa experiência viram um aumento muito grande de múltiplos na Bolsa. Né? O México, por exemplo, lá atrás o México veio de taxa de juros de 10 para 3 e aí o índice preço-lucro, que é um dos múltiplos mais usados da Bolsa, veio da casa de 13 para chegou a quase 19 vezes. Né? No Brasil a gente veio lá daquela vida de 20, 15 de taxa de juros para 2, que pode ser 3, 4 ou 5 agora, e a Bolsa nunca conseguiu sair de 12 vezes preço-lucro. Agora, na verdade, está 11,5, né? 11,5. Então a gente acha que esta dobradinha entre empresas grandes de capital aberto que estão ganhando terreno em cima das pequenas e médias e se reinventaram, se desalavancaram, então muito lucrativas, com o fato de que o Brasil, mesmo que aumente a taxa de juros, provavelmente nunca mais vai voltar para aquela loucura que já foi o Brasil, né? O Brasil teve 45 de taxa de juros. Essa dobradinha aí vai fazer com que a Bolsa brasileira seja a vedete nos próximos 5, 10 anos, assim como a taxa de juros foi a vedete nos últimos 15, 20 anos. Então a gente está mudando de ator principal. Acho que a gente ainda vai ganhar bastante dinheiro com a renda fixa, principalmente depois desse exagero de precificação de alta de juros, que acho muito difícil acontecer, mas a Bolsa vai trazer oportunidades sensacionais para o Brasil. Acho que o câmbio no Brasil também vai dar bastante surpresa, né? Tá todo mundo em pânico que o câmbio vai para 6, 7, 8 e na verdade a gente aqui acha que o mais provável é que o câmbio brasileiro volte para baixo de 5. O câmbio é esse bichinho tinhoso, né? Ele demora, parece que quando ele está desvalorizando, parece que ele vai desvalorizar para sempre, mas aí chega uma hora, vira conta corrente, vira balança comercial e aí ele volta um pouco e a gente acha que está quase no momento do câmbio voltar para baixo de 5. Então, resumindo, os ativos brasileiros, né? As pessoas estão tanto em pânico, medo de volta da inflação, medo de que o câmbio vai desvalorizar para sempre, medo do fiscal no Brasil, né? A gente tem dívida muito grande e a dívida não é tão gigantesca quanto as pessoas imaginam ou temem, se você olhar no critério de dívida líquida em vez de dívida bruta. Que os ativos brasileiros acabaram se tornando alguns dos ativos mais baratos do mundo inteiro. Então, acho que os ativos brasileiros vão dar bastante alegria nos próximos 3, 4 anos. Eu acho que o mercado brasileiro tem muitas cicatrizes. Realmente, a nossa vida aqui sempre foi muito difícil. A gente foi o país que é case em qualquer universidade internacional sobre hiperinflação, né? O manejo fiscal no Brasil sempre foi muito ruim, então você tem muito funcionário público, muito gasto com folha, muita previdência, muito imposto hoje em dia, né? A vida do Brasil sempre foi muito difícil, né? A gente já sobreviveu a muita coisa. Então a gente tem muitos traumas e muitos dogmas no Brasil. É muito difícil para o brasileiro acreditar que sequer fosse possível a inflação no Brasil surpreender para baixo. Quando a gente falava, olha gente,
A gente, no mundo inteiro está acontecendo isso. A gente está num período em que o grande desafio é voltar a crescer e não controlar a inflação, né? A inflação vai estar baixa no mundo inteiro, incomodamente baixa, né? Quando a gente fala isso para o brasileiro, é até difícil ele entender. Falou, mas inflação, quanto mais baixo, melhor? Não, inflação boa é inflação baixa. Inflação exageradamente baixa quer dizer que você tem desemprego demais e você tem crescimento de menos, e a inflação fica muito abaixo do que você gostaria. Em alguns casos fica até negativo em alguns países. Então, inflação baixa é boa, inflação que cai sem parar, deflação, é um problemaço. Quando a gente falava isso, criava muita estranheza, né? No país da inflação, falar que inflação baixa é ruim, né? Inflação exageradamente baixa ao custo de 20% de desemprego é ruim, sim. Então, o Brasil é um país em transição. O Brasil fez muitas melhorias nos últimos anos, talvez seja um dos países mais reformistas do mundo nos últimos anos, né? Que outro país que você conhece que fez reforma trabalhista, instituiu um teto de gastos, reforma previdenciária, acabou de aprovar a independência do Banco Central e acabou de aprovar uma PEC emergencial que tem um monte de gatilhos que pela primeira vez na nossa vida permite você limitar o aumento de salário de funcionário público quando os gastos do governo estiverem muito grandes. Bastante reforma, né? Mas a gente tem tanto trauma do passado que a gente está em transição, mas o próprio brasileiro tem muita dificuldade de enxergar e de colocar o preço certo em toda esta evolução, né? E aí no meio do caminho acaba assustando com desvalorização cambial, meu Deus, será que vai tudo descontrolar de novo? Aí tem repique inflacionário que está acontecendo no mundo inteiro. O brasileiro já acha que, nossa, o repique vai virar um processo inflacionário e vamos voltar para aquele pesadelo de antes da década de 90. Então, aos poucos, o tempo vai mostrar que, olha, o Brasil é um país cheio de problemas, mas o Brasil se tornou um país bem mais normal do que a gente estava acostumado, né? Não é tão fácil mais você ir simplesmente o câmbio desvalorizar para sempre. Não é mais fácil a inflação sair de controle. Não é tão fácil assim quanto as pessoas temem, um descontrole fiscal completo e o Brasil ir para a insolvência. Não é nada fácil, não é tão fácil assim, né? Claro, precisa ter um ministro espetacular como Guedes ali, ou como Meirelles, que é um gênio, né? A sacada do teto de gastos do Meirelles é uma sacada de gênio. Então precisa ter gente boa ali no controle o tempo inteiro, mas o Brasil teve e tem e está fazendo bastante reformas. Então eu acho que a grande dificuldade é essa, conseguir acreditar que, olha, todas essas sementes que o Brasil plantou, aos pouquinhos, cada uma a seu tempo, está brotando e está construindo um país que ainda é cheio de problemas e desafios, mas um país que está ficando cada vez mais normal. Então, o que acontece é que a gente ainda assusta muito fácil, né? Qualquer desvalorização cambial, a gente acha que é o fim do Brasil. Qualquer aumento de gastos, né, como o da pandemia, que era necessário, a gente acha que é o fim do Brasil. Qualquer repique inflacionário durante 4 meses, a gente acha que a hiperinflação vai voltar, né? Então, acho que só o tempo vai acalmar e mostrar que, puxa vida, né, o Brasil aguenta bastante desaforo, não é como antes que a qualquer espirro a gente descambava. Qualquer um tem os seus desafios, né? Esse negócio de falar, não, um é fácil, o outro é difícil, não. Ambos são difíceis, ambos têm os seus desafios, né? Grandes instituições, você nem sempre consegue fazer com que a instituição dê foco na sua área. Não, às vezes a instituição está mais focada no varejo, na seguradora e não tanto na asset. Então, você sempre tem grandes desafios em qualquer carreira, em qualquer instituição. Eu estou gostando muito dessa transição. Obviamente, como é a sua empresa, e a gente aqui na Persevera começou muito pequenininho, né? A gente começou aqui na Persevera com 4 milhões de reais só, né? Muita gente falou assim, nossa, que isso, vocês estão loucos, nem começa. Se você não tem um seeder, como se fala no mercado, né? Aquele primeiro investidor que vai pôr os primeiros 100 milhões de reais, nem começa, porque vocês não vão conseguir, né? A gente tinha um desafio muito grande aqui, porque a equipe da Persevera, uma equipe muito boa, muito experiente, mas que era muito conhecida no mundo de fundos de pensão.
que nunca põe dinheiro nos primeiros 3, 4 anos de uma nova gestora. Põe ali depois do terceiro, quarto, quinto ano e tal. Então, quem conhecia bem a gente é a turma que, me visita daqui 5 anos. E quem põe dinheiro um pouco mais cedo no processo de uma nova gestora não conhecia a gente, que eram as plataformas, eram os clientes de private banking, eram os alocadores, conheciam muito menos. Então, o nosso desafio era muito grande mesmo de sermos conhecidos neste mundo, né? Então a gente começou com 4 milhões de reais, agora chegamos a meio bi, ou seja, a empresa já multiplicou por 120. Então é uma baita alegria. Mas é preocupante, é estressante, você começa muito pequenininho, você tem que todo mês pôr dinheiro na empresa, né? Agora a empresa já é bastante lucrativa, a vida melhorou bem nesses últimos 3 anos. Então, são outros desafios. Você tem o desafio de pensar na empresa, de pensar em contratação, de pensar no ferramental analítico, de pensar no processo, de pensar na filosofia de investimentos, de pensar no tamanho do escritório, nos gastos, controle de custos, tudo, né? Então você realmente vira um empresário. Então essa parte é muito legal, dá muito trabalho, mas também dá muito prazer. Por outro lado, você tem bastante preocupação, porque é uma empresa pequenininha que vai crescendo, vai dando passos, você vai, né, conseguindo abrir relacionamento com plataformas, com family offices, com fundos de pensão. Então é um outro tipo de desafio. Acho que te torna um profissional mais completo, em que você consegue realmente enxergar a empresa como um todo e pensar na estratégia de crescimento da empresa, pensar na melhoria da qualidade da pesquisa da empresa. Então, eu gosto muito dessa transição e estou muito feliz aqui na Persevera, e acho que todos os meus sócios, todos aqui na Persevera são sócios, é um true partnership. Acho que todos bastante satisfeitos com essa mudança aqui, estamos bem otimistas com a empresa e com o que a gente pode entregar para os clientes nos próximos anos. Muita coisa está mudando no Brasil, muita coisa vai mudar no Brasil. O brasileiro era completamente viciado no CDI, né? E agora o brasileiro está aprendendo que, olha, tem multimercados, tem fundo imobiliário, tem ações, tem commodities, tem ativos no exterior, tem um mundo de investimentos a ser explorado para o brasileiro. Então tem muita coisa para mudar no mundo de investimentos no Brasil. Então é um momento espetacular para estar né, neste movimento. Eu acho que a Persevera traz algumas coisas muito interessantes e muito boas, né, a nossa contribuição para todo esse desenvolvimento. A gente é uma gestora pequena, mas eu acho que a gente tem um estilo diferente, né? Primeiro que a Persevera é muito mais diversificada, talvez, do que a média das gestoras brasileiras. Pode não parecer, porque a gente ficou muito conhecido, ficamos muito conhecidos com esta visão sobre os juros, então a gente até tem um pouco de medo das pessoas acharem que, olha, a Persevera é uma gestora que foca muito em renda fixa. Não é, nós temos 7 books diferentes dentro do Brasil, fora do Brasil, então é uma gestora bem diversificada. E eu acho que este é o caminho. A diversificação, de verdade mesmo, nunca fez muita diferença no Brasil, né? Agora começa a fazer mais diferença e acho que nos próximos anos vai fazer muito mais diferença ainda, crescentemente. Países que vão se tornando países normais começam a ter movimentos mais individuais das classes de ativos, idiosincrático, como a gente fala no jargão do mercado. Então eu acho que isso vai ficar cada vez mais claro para o brasileiro, de que, olha, é possível num ano o câmbio ir mal e os juros irem bem. É possível num ano os juros irem mal e a bolsa ir bem. Aqui no Brasil, geralmente, ou tudo vai bem ou tudo vai mal, né? Acho que isso está mudando, o Brasil está ficando mais normal. Então, quem é mais diversificado como a Persevera, acho que vai ter retornos mais consistentes ao longo do tempo. A outra questão que eu acho que a gente traz para a mesa é uma questão de comunicação. Nós na Persevera somos aqui muito francos e transparentes, né? A gente fala tudo o que a gente acha, então nós somos aqui muito sinceros e transparentes em tudo que a gente acha. A gente aqui não tem segredo, as nossas carteiras são sempre todas abertas e a gente se comunica com bastante franqueza e muita gente gosta muito das nossas cartas mensais, porque a gente rompeu com aquele modelo da carta mensal chata,
que fala, o fundo foi bem por causa disso, esse ativo foi bem, esse foi mal, e acabou a carta, né? A gente faz isso uma vez a cada 3 meses, uma carta que mostra exatamente em todos os lugares em que a gente ganhou e perdeu. Mas nos outros meses a gente faz cartas mensais que talvez respondam aos anseios ou dúvidas dos investidores. Por que a gente acha que os juros não devem subir tanto no Brasil? Por que a gente acha que a Bolsa no Brasil está muito desvalorizada? Por que a gente acha que no mundo o mercado está exagerando com esse medo de reflação e daqui a pouco as treasuries vão voltar a fechar forte, né? Por que a gente acha que a balança comercial vai aos poucos fazer com que o câmbio reaprecie, né? Então a gente tenta aprofundar nas análises sem usar muito jargão de mercado, tecnicalidades, para que os nossos clientes realmente entendam o que a gente acha, confiem na gente e falam, poxa, interessante, né? E lá na frente lembra, o Abud, a turma da Persevera, realmente eles falaram isso aí que ia acontecer. E aos pouquinhos a gente vai conquistando clientes e parceiros de longo prazo. A gente não está aqui para o cliente entrar esse mês e sair no mês que vem, a gente não vende aqui a ideia de que você vai ganhar dinheiro rápido, né? Tanto que o nosso logo é uma montanha cheia de sobe e desce, de que, olha, a vida do investidor é uma vida dura, né? Tudo bem, se você puser o dinheiro na Persevera, deixa que a gente sofra aqui para você sofrer menos, né? Mas a gente não vende ilusão, né? Tem sobe e desce, tem desafios e tal. Tem alguns clientes que perguntam, olha, Abud, quando que é a hora boa para entrar na Persevera? Eu falo, olha, toda hora é boa, mas se quiser escolher, escolha quando a gente está caindo, né? Porque provavelmente a gente está naquele momento comprando ativos que o mercado está desesperançoso, está com medo, está desesperado, e aí a gente está semeando a próxima colheita, né? Então é um estilo diferente de gestão que eu acho que está conquistando alguns clientes fiéis e que gostam do nosso estilo e que aprenderam a aguentar um pouquinho de sobe e desce, mas que tem mais sobe do que desce. Olha, o nosso objetivo é um objetivo bem ambicioso. Nós queremos daqui 10, 15, 20 anos ser uma empresa bastante reconhecida como uma das melhores gestoras do Brasil e da história do Brasil. Então a gente não tem pressa, a gente sabe que não adianta ter pressa. Pressa e investimento são coisas que não casam bem. Geralmente as grandes perdas no mercado acontecem porque alguém tem pressa e faz a coisa com uma falsa esperança de um lucro rápido e muito grande, muito alavancado, e aí quando vem contra não aguenta. Então a gente não tem pressa, a gente quer construir aqui com calma e segurança uma tremenda gestora e daqui 20 anos olhar para trás e ter muito orgulho do que a gente construiu. Então, o nosso slogan é uma gestora diferente para um país que está mudando, e a gente realmente acredita que o Brasil está mudando, do jeito brasileiro, cheio de susto, cheio de vai e volta, mas está mudando e está ficando mais normal, e que aí precisava mesmo de uma gestora diferente, com uma visão mais diversificada, com uma visão mais transparente, exatamente para a gente desenvolver relações de longo prazo. Então, acho que estamos indo num bom caminho para isso. Já lançamos um outro fundo, um fundo previdenciário, igualzinho ao Persevera Compass, mas na família previdenciária para PGBLs e VGBLs, que é o Persevera Compounder, está indo muito bem, está entrando dinheiro. Então, aos pouquinhos, a gente vai ganhando o nosso lugar ao sol para caminharmos para sermos uma das grandes gestoras do Brasil.